Olá, damas e cavalheiros, bem-vindos a mais uma edição do canal Lattes Club. Hoje nós temos um neto de campeão de luta greco-romana, segue o legado de seu pai de priorizar o amor, dedicação à família e proporcionar viagens memoráveis para os seus clientes. O nosso convidado de honra é um afeccionado por aventuras e está sempre à procura de novidades. E foi dos primeiros agentes no Brasil a ser acreditado ASAS, que é a acreditação oficial da Virgin Galactic para vender os voos ao espaço. E com isso, ele acabou sendo o primeiro agente de viagens no Brasil a vender uma viagem espacial. O nosso convidado de honra, então, vem nos contar hoje como que esse espírito de busca pelo novo e a força da comunidade levaram com que criasse uma nova unidade de negócios na sua agência e que ganhou uma força total em meio dessa pandemia. Vem comigo e se inspire! Olá, bem-vindo, Ilan Wallace. Carlinha, tudo bom? Prazer aqui estar contigo. Que prazer poder contar com você hoje aqui. Muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade para dividir com a gente e com quem nos assiste aqui um pouquinho da sua história, quase aí prestes a completar 52 anos, né? GSP Travel. Me conta, uma das primeiras agências virtuosas do Brasil, começou a trabalhar com 16 anos na GSP. Em 52 anos de história, me conta um pouco sobre a trajetória da agência, assim, momentos marcantes. O que você pode dividir com a gente? O que eu posso dizer é que quando eu tinha um aninho, meu pai fundava Grande São Paulo Turismo, que é a abreviação de GSP, né? Isso. Meu pai, na verdade, ele fundou Maringá Turismo, fundou outras agências grandes do mercado e chegou um ponto que ele acabou fazendo seu voo solo, fundando a Grande São Paulo Turismo em 68. E o mercado era muito diferente, né? Era um mercado muito mais elitizado, né? Viajar era ir de terno para o aeroporto, né? Aqueles voos da Varig, né? Incríveis. E a gente chegou numa outra ponta há pouco tempo atrás, que era a executiva de bermudão, né? Então, assim, o mercado deu uma mudada muito grande. E no começo, a gente trabalhava mais o mercado corporativo. A Grande São Paulo, ela tinha esse foco. E comecei a trabalhar com meu pai desde pequeno, em todas as áreas da agência. E eu lembro que em 2020, eu olhei para o meu sócio, o Roger Davi, falei, Roger, eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse mercado que a gente trabalha, porque, primeiro, não era um mercado que trazia muito prazer pessoal, né? Eu sempre fui da área de entretenimento, de lazer, eu sempre gostei da vida, né? E o mercado corporativo, ele era muito engessado, ainda é muito engessado. Eu digo que você vende muito mais preço do que valor, né? Sim, sim. Então, a gente acabou falando, a gente precisa entrar no mercado mais específico, o de luxo eu acho que nunca vai deixar de usar um agente profissional, e a gente acabou entrando nesse mercado de luxo buscando o que poderia ser diferente, né? A gente tinha todas as ferramentas possíveis na época, mas a gente não tinha esse DNA de luxo, posso dizer assim. E a gente foi buscar um parceiro que pudesse agregar valor, e nessa busca encontramos o Virtuoso, que foi uma escola, né? Eu lembro que a primeira vez que fomos para Vegas, acho que foi 2003, para a primeira feira, foi assim um mundo que abriu novo para a gente, e a gente falou, nossa, agora a gente vende luxo, né? Daí o primeiro cliente que ligou para a gente, deu até cãibra no cérebro, a gente não sabia nem do que ele estava falando, né? Então, a gente teve que, realmente, foi uma escola, né? Eu acho que trabalhar nesse segmento de luxo não é que você acorda um dia e fala, vou trabalhar com luxo. Tem um caminho, eu não vou te falar que é um caminho árduo, né? Porque ele é um caminho prazeroso, né? Viajar pelo mundo, ficar nos melhores hotéis, se conectar com as pessoas do mundo. Mas é um trabalho que, se você não faz ele incessantemente, você não conquista, né? Então, ele depende muito também das suas relações, do carisma, das vendas, é tudo um monte de amarras que você tem que fazer para que realmente esse relacionamento se transforme realmente em benefício para a tua empresa. Muito legal. Aí vocês se tornaram virtuoso em 2004, né? Se não me engano. 2003.
2003. 2003. E na época, quais eram as agências virtuosas no Brasil? Tinha a Teresa Pérez, a Prime, se não me engano, né? Teresa Pérez, Prime, se não me engano, L'Espace. L'Espace, tinha o Fred também, né? Lá em Belo Horizonte. Já tinha alguns. Hoje cresceu bastante esse mercado no Brasil. Que é bom, né? Porque são mais agências se educando dentro passando por esse processo que você acabou aí de descrever, né? Obviamente num outro contexto, né? Porque vocês estão aí liderando um movimento muito bacana que precede, na realidade, vocês começaram com o selo, né, do Edu Kosher antes desta pandemia e agora, de uma certa maneira, esse contexto está ajudando bastante a desenvolver. Então, se você pode contar para a gente aqui um pouco sobre o que é o Edu Kosher, o que é esse selo e por que nasceu o Edu Kosher, né? A gente sempre está atento ao mercado, né, atento às tendências. E a gente acredita que sempre tem um nicho novo para ser explorado, né? Eu acho que cada vez mais o mercado ele está sendo nichado, ele está sendo focado em públicos específicos. Hoje as pessoas não viajam mais por viajar, né? Eles têm um objetivo por trás disso. E a gente atende ainda, espero, né? Eu espero que o mercado volte com tudo. Vai voltar. A comunidade judaica, né? E a comunidade judaica, uma parte dela tem uma característica que é a alimentação kosher, né? E essas pessoas são pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, né? Eu até brinco e falo, se você acha que orgânico é caro, imagina o kosher, né? Então, só que essas pessoas não tinham prazer em viajar. Por quê? Porque viajar era um transtorno, não tinha onde comer, tinha que levar comida na mala, pra você ter uma ideia, enlatados na mala. Então, um cara que pode comprar, de repente, um hotel num TED, ele tendo que comer sardinha na latinha ou levando uma carne na cozinha, pedindo um favor pro chefe cozinhar. Incrível isso. Tinha vários clientes nesse aspecto, que realmente não era prazeroso viajar. E a gente acabou encontrando um rabino que ele conseguia transformar um restaurante kasher por um dia. Daí eu olhei para o meu sócio e falei, peraí, eu acho que a gente está com uma oportunidade aí, né? E a gente ligamos para a Virgínia, né, porque ela estava no Ponta dos Ganchos ainda, uma querida amiga, e a gente falou, vamos fazer um teste piloto para ver se funciona, a gente preparar a culinária kosher com o seu chefe. Ela adorou a ideia, percebeu que realmente era um nicho novo de mercado, porque ela também tinha um histórico de clientes que também viviam essa mesma situação que eu comentei agora, e a gente fez um teste que foi um sucesso, né? Então, o projeto ele tem um quê de inclusão social, né? Porque as pessoas, normalmente, quando eram kosher, elas se sentiam realmente um patinho feio, né? Um peixe fora do aquário, né? Era todo um serviço difícil, não prazeroso, e, de repente, ele se encontra num hotel agora, que ele pode pedir um café da manhã no quarto, ou tomar um café da manhã no restaurante, pedir uma batatinha na piscina, tomar um Bloody Mary, e tudo isso kosher, né? Então ele se sente uma pessoa igual aos outros, né? Claro. E isso abre uma possibilidade gigantesca, não só em termos de Brasil, mas global, né? Porque eu lembro que eu fui com um rabino para certificar um hotel lá em Los Cabos, né? O Las Ventanas del Paraíso. E eles falaram, não, a gente faz kosher, a gente tem kosher, né? E a gente passou 4 dias no hotel e realmente eles não tinham noção do que era kosher. Então a gente percebeu que realmente ninguém tem essa facilidade de lidar com esse tipo de alimentação, e não é só uma alimentação, né? É uma filosofia de vida. Sim. Porque o cara que é kosher, ele segue o Shabbat na sexta, o cara não pode dar a mão para a mulher, existem vários detalhes importantes. Então o hotel precisa ter um treinamento, não é simplesmente alimentação. A gente treina o staff, treina o gerente geral, treina o chefe de cozinha, diretor de A&B, fala onde tem que comer, onde comprar as comidas, quais são os vinhos bons que tem em kasher, que são inúmeros vinhos bons que tem pelo mundo, você nem fala que é kasher, enfim. E a gente percebeu que um lugar como Los Cabos, que tem quase 10 mil clientes kosher que vão por ano para Los Cabos, e Los Cabos não tinha nenhum hotel, tem ainda nenhum hotel pronto para atender esse mercado. Então, assim, 10 mil pessoas que viajam, passando perrengue, e do outro lado, imagina o potencial mercado, né? Porque esses são os 10 mil que vão, mas aqueles que não sabem, que não querem ir, você não tem nem noção. É difícil mensurar isso, né?
é muito difícil mensurar. Então, a gente tem um estudo, que a gente fez uma pesquisa de mercado, e realmente são quase 3 milhões de pessoas coxas no mundo. Uau. Que não viajam e não têm o prazer de viajar. Incrível, né? Um nicho aí de mercado que vocês identificaram e aí se lançaram, né? E aí, enfim, aí como é que foi a criação do selo? Como é que funciona na prática? Então, a alimentação kosher é tudo focado no trust, né? Então você precisa ter uma credibilidade. Não basta simplesmente eu falar, não, é kosher. Tem que ter uma pessoa que seja responsável, né? Que é o inspetor. Esse inspetor ele tem que estar presente para que realmente dê credibilidade à culinária kosher, né? Então a gente fez todo um esquema de conexão com todas as sinagogas do mundo inteiro, que é o grupo do Rabat. Então, só para você ter uma ideia, até em Ho Chi Minh eu faço kosher, né? Então, incrível. Não é incrível você poder ter sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro, onde a gente criou uma parceria com todos eles para mandar esse inspetor localmente. Então, não é um cara que sai do Brasil para ir para o Vietnã. Sim. É um cara do Vietnã que atende o Vietnã. Sim. E esse cara... E assim a gente acabou... a gente queria fazer um processo, daí a gente descobriu que nós tínhamos, na verdade, mais que um processo, nós tínhamos um selo de qualidade que garante essa alimentação. Então, esse foi seguindo um pouco da linha do Virtuoso, né? Do Maliving, enfim, você criar um selo que garanta a qualidade da comida e a tradição milenar. Então, esse é o core business da We Do Kosher, né? Transmitir essa credibilidade. A gente, por exemplo, ontem eu tive uma reunião com o dono do Cubaiá, a família dona do Cubaiá, que eles ficaram loucos com o projeto da gente. Eles não tinham noção do potencial e, de repente, eles querem já expandir para todos os restaurantes dele que eles têm. Inclusive, na Argentina, em Buenos Aires, que o público lá é 3x do Brasil, né? Nossa. Em termos de kosher. E você vai nos Estados Unidos, 100 vezes do mercado brasileiro, né? Sim. Então, o Brasil ele foi, na verdade, um projeto piloto. Então, você imagina, né? Levar uma comida caché e um inspetor para a Bahia, em Itacaré, e treinar o time em Itacaré. Não, sensacional, é sensacional. E, assim, para mim, o que a gente pode também tirar desse case, né? Desse caso, do sucesso de vocês, como inspiração para outras pessoas que possam estar aqui assistindo. By the way, se você está gostando desse vídeo, dá um like, assina o canal, que isso vai ajudar muita gente para entender se esse tipo de conteúdo é um conteúdo que agrega valor para você aí. Então, muito obrigada desde já por isso. Mas voltando aqui ao tema. Eu vejo 3 questões aí fundamentais, né? 3 pilares nessa nova unidade. Não sei se posso chamar de uma nova unidade de negócios, né? Não sei como que vocês... Isso é uma unidade de negócios dentro da GSP ou é uma outra empresa? É uma outra empresa. É uma outra empresa, né? Outra empresa, ela usa dos nossos relacionamentos que a gente tem construído pela GSP para abrir as portas para o We Do Kosher. E a gente já tem uma credibilidade no mercado que quase que endossa, né? Claro. Mas era um outro CNPJ, porque a gente não quer misturar. A gente não quer que a GSP leve esse tipo, uma empresa judaica. Sim. Não é. E, na verdade, tem na GSP uma clientela super diferente, né? Super eclética, então a gente não tem nenhum viés ideológico ou religioso, né? Por isso a gente pediu que a We Do Kosher fosse uma empresa independente, porque também vendemos para as outras agências. Entendi. E não ficaria legal, a gente já tem experiência no mercado, que quando você tem uma agência de viagem e você quer se transformar num operador, você tem um conflito de interesse. Claro. É bom mesmo separar. Muito bacana. Mas aí o que eu estava falando aqui de pilares é que 3 pilares fundamentais, né? A questão da força da comunidade, né? Então vocês viram uma oportunidade de uma comunidade que funciona muito bem, unida globalmente, mas esse é só um exemplo de um tipo de comunidade, né? Então, se você tem interesse em ter ideias sobre outro tipo de comunidade que poderiam eventualmente funcionar, entra no nosso grupo VIP, o link aqui nos comentários do vídeo, que a gente sempre divide algumas ideias por lá. E a gente vai dividir também alguns insights que vão sair desse vídeo aqui. Comunidade, inovação, porque vocês estão resolvendo um problema de pelo menos 10 milhões de pessoas que viajavam de uma maneira não confortável, né? Questões de limitações aí de estrutura, né? De quem recebia no hotel. E outra questão que você falou é inclusão social, né? Isso é muito importante. Porque aqui você tem um exemplo claríssimo, né? Eu acho que, assim, hoje o mundo, infelizmente, ele é cheio de preconceitos, né?
E o preconceito, por exemplo, com a alimentação kosher, ele é muito focado porque é uma alimentação judaica, milenar, mas a história e a ciência têm mostrado que essa alimentação kosher, ela é muito saudável e importante, né, para a manutenção da comunidade, né? Então você para pensar onde estão os grandes impérios do mundo, né? Os egípcios, fenícios, gregos, troianos, cadê todos eles, né? E o judeu continua aí. É lógico, tem algumas características, né, como família, algumas tradições, mas na minha opinião, olhando ceticamente, o kosher fez com que eles sobrevivessem, passassem por várias fases do mundo difícil. Então, assim, você imagina no Oriente Médio o cara pegar um camarão no Nilo, levar para a noite para comer em casa. Vai morrer. Sim. Entendeu? Não vai ter jeito. 40 reais o camarão para, né? Sim. Se você pegar, por exemplo, hoje a carne de porco, né? Já estavam falando na China dessa nova gripe suína, de não sei o que, tal. Então, assim, se você for ver a ciência, hoje está se encontrando muito com o kosher. Sim. Isso nunca teve tão atual como nesses momentos que nós estamos vivendo hoje de pandemia. Eu até brinco com o Rabino, eu falo, você tem certeza que o kosher não nasceu de uma pandemia? Porque o ritual de lavagem de mãos, o ritual de não comer todos os bichos, de como tratar os animais que você come, de fiscalizar cada alimento, por exemplo, o papel do inspetor na cozinha, ele tem a função de verificar cada ingrediente que você está colocando para comer, se eles estão próprios. Então, se você tem uma folha de alface que tem um marronzinho mais escuro, ele tira fora, você não come isso. Então, você tem um cuidado muito grande à saúde. Eu falo que kosher está mais ligado para o wellness do que para judaísmo. E se um potencial agente aqui que tem interesse, que tenha eventuais clientes que possam estar interessados em ir a locais que já estejam credenciados kosher, como é que ele pode fazer, Ilan? Então, a gente tem a Wido Kosher Travel, que ela é uma agência, uma operadora, focada exatamente nesse mercado. Então, assim, existem detalhes que são mais complicados. Por exemplo, nós temos um rabino que trabalha indoor. Sim. Então, tem perguntas, tem palavras, tem hábitos que, às vezes, nem eu mesmo sei responder. Então, é importante que tenha uma empresa por trás que tenha esse know-how para poder atender esse tipo de cliente. E, logicamente, mesmo quando a gente atende indicado por uma agência, a gente passa um comissionamento para a agência para que todos estejam envolvidos nesse processo. Temos a intenção de se tornar uma agência para vender para o público direto e acabou e fazer um bypass nas agências. A gente sempre esteve do lado da agência, a gente sabe realmente como isso dói. Claro. Então, a nossa ideia é estarmos juntos e não, né, sozinhos. Eu falo que sozinho você vai rápido, juntos a gente vai longe. É isso aí. Muito bom. Então é só acessar o site para também já ter uma ideia, né, dos produtos, dos destinos dos hotéis que já contam com o selo, né? E aí entrar em contato diretamente no site, que eu vou deixar informações aqui também nos comentários desse vídeo. E, Ilan, você com a sua experiência aí de uma vida inteira dedicada ao mundo da viagem, não somente no lado profissional, mas também do lado pessoal, né? Que você é uma pessoa que gosta de viajar muito. Para quem está nos ouvindo aqui, quem veio assistir esse vídeo, que está buscando aí para uma inspiração de inovação, enfim, para um mundo pós-Covid, que tipo de conselho, que dicas você poderia compartilhar no sentido de inovar, ou por essa experiência mesmo que você está fazendo, enfim, se basear, criar algo novo em cima da força de uma comunidade? Que insights aí você poderia compartilhar com o público de agente? Olha, eu acho que as pessoas estão em busca de respostas, né? A gente está vivendo um momento que todo mundo está se questionando sobre o porquê, quando, se eu fiz certo, se eu fiz errado, quais são nossas origens. Então, eu vejo que o mercado ele vai dar uma focada em viagens de busca da essência, né? Eu vejo muito claramente que as pessoas vão deixar de ir para Nova York, as grandes capitais do mundo, mas a questão não é eu vou viajar para Nova York, é o que eu vou fazer em Nova York e o que eu vou trazer de volta comigo, né? Eu acho que as viagens estavam muito vazias, as pessoas
virou viajar de ônibus. Então a pessoa ia para Paris e voltava, às vezes só para comer só para comer de repente um cassoulet e falar, nossa, eu fui para Paris e comi um cassoulet. E hoje eu acho que vai mudar um pouco essa vertente, eu acho que vai ter uma busca por viagens com sentido, né? E busca de origem. Então eu acho que muito destino como Índia, como Israel, África, Europa, muitos lugares também que vão estar em loco, eu acho que essa busca por esse tipo de viagem vai crescer muito. E viagem de família também, né? Porque eu acho que o ser humano hoje está vivendo a família, né? Sim. Eu acho que a gente estava numa fase do mundo que estava todo mundo conectado virtualmente e é quase uma mensagem, né? Tipo assim, já que você está virtualmente, então fique em casa. Sim. Né? Fique em casa que você vai ficar de quarentena, mas não vai mudar a tua vida. Você já estava conectado com todo mundo online, não era isso? E hoje a gente está vendo que não é isso, né? Que realmente faz muita falta o contato humano. E como é importante a família nesse momento, porque é as pessoas que estão com a gente agora. Sim. Então eu acho que esse passo de viajar com família e buscar respostas para tudo que está acontecendo no mundo, origens, vai crescer. Muito bom. Então eu acho que tem que ter um foco um pouco mais, como posso dizer, um foco um pouco mais espiritual, talvez. Muito bom. Eu acredito nisso também, de fato. Mas vamos ver, né? E o futuro nos dirá. E como é que você está vendo aí o mercado? Como é que está o movimento? Como que você vê a retomada? Mercado internacional? Eu acho que o mercado já está crescendo pouco a pouco. As pessoas estão começando a perder o medo. Estão começando a viajar para viagens mais próximas de carro, alguns aviões curtos, viagens mais curtas. Mas o desejo de viajar das pessoas estão muito grande, né? Então eles não veem a hora de ter essa segurança de poder ir, né? E acho que tudo isso vai passar. Eu acho que a gente está na corrida pela vacina, mas mesmo que não seja vacina, eu acho que tudo é um timing. Eu acho que vai passar, mesmo se não tiver uma vacina, esse pico já bateu no teto, vai começar a voltar. Sim. E talvez, eu sempre comento nos nossos grupos de turismo que talvez exista a possibilidade da gente antes da vacina chegar, o vírus já ter ido embora, né? Que já fez o seu papel aqui, vamos falar, no nosso planeta. Mas tomara. Tomara, né? É tudo futurologia, é sensibilidade, é ser otimista. Eu acho que a vida é muito boa, né? Ela estava muito boa. Então, as pessoas estão com... Eu lembro que eu falei com um banqueiro que ele falou exatamente isso para mim, né? Vai tudo voltar ao normal, porque a vida era muito boa. Eu acho que a gente vai ter que voltar para trás e corrigir um pouco o rumo, né? Você, por exemplo, ir para Amsterdã, você não conseguia mais andar de bicicleta. Você ir para Nova York, você não conseguia atravessar uma quadra em menos de 15 minutos. O mundo, você vai para Roma, você não conseguia caminhar ou ver a Fontana de Trevi, você não tinha mais. O mundo já estava over. Saturado. Estava num ponto que precisava acontecer alguma coisa. E a história sempre se repete. Sempre que o mundo estava tinindo nesse ponto, alguma coisa aconteceu e jogou todo mundo para o mesmo lugar para dar um restart e tentar corrigir o rumo, né? Então, eu acho que isso é uma lição que a gente está tendo agora e vai passar. Eu acredito que vai passar em breve. Muito bom, adorei. Muito obrigada aí por esse papo. Você tem algo mais que você queira compartilhar de dica ou algum recado que você queira deixar para os nossos amigos no trade turístico aí do Brasil? Acho que o recado para todo mundo é ter esperança, se manter forte. Eu sei que não está difícil não está fácil para todo mundo. É um momento delicado, mas assim, tenha esperança e mantenha os olhos abertos para o futuro, sem olhar para o passado, porque a história ela vai dar uma mudada e precisa estar atualizado no que está acontecendo no mundo. Então, acho que esperança e olhar para frente. Muito, muito bom. Muito obrigada. Eu vou desligar agora aqui o